Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário em que você está assistindo essa aula. Eu sou o professor Renan, esse é o canal Redatores e esse é mais um vídeo do nosso desafio Redação Nota 1000, com a nossa temática número 35, alternativas para gestão de resíduos sólidos, certo? Essa semana o vídeo saiu um pouco atrasado, não pude gravar domingo e nem segunda. Inclusive, agora há pouco, respondi aqui nos comentários de outro vídeo uma pergunta de um aluno perguntando se não teria vídeo essa semana. Porque infelizmente houve um atraso, mas estou aqui gravando justamente para poder ajudá-los. Como é de praxe, queria pedir que você curtisse, ativasse as notificações caso não estejam ativadas, comentassem o que vocês acharam do vídeo. E essa semana eu queria te fazer um convite bem especial. Dos dias 4 a 8 de janeiro, haverá um evento chamado Reda Week, que é um evento de uma semana de aula de redação para a revisão do Enem, que ocorrerá online. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar colocando o link das inscrições para o Reda Week. Nessa semana de revisão, eu, juntamente com outra professora do Colégio Ari de Sá de Fortaleza, iremos proporcionar uma revisão que vai deixá-lo preparado para a semana do Enem, trabalhando modelos coringas, trabalhando propostas de intervenção completa, trabalhando uma estrutura que possa ser usada em qualquer redação. Então, deixo esse convite para você e garanto que vai ser muito proveitoso. Inclusive, também coloco o link de alguns resultados de alunos que tiraram no Enem do ano passado notas entre 920, 960 e 980, usando essas estruturas de acordo com as aulas redatores. Fica esse convite, espero que vocês participem, pois será bastante proveitoso e ficarei muito feliz com a presença de vocês. Mas vamos começar aqui a nossa conversinha sobre o tema da semana: desafios, aliás, alternativas para a gestão de resíduos sólidos. Professor, essa temática vai discutir sobre o quê? Né? Quando pensa e quando se fala em resíduos sólidos, você vai lembrar de lixo. O nome adequado a ser usado na redação é resíduo sólido, mas não significa que porventura você não possa usar lixo como sinônimo, mas preferencialmente nós vamos usar resíduos sólidos. Alternativas para a gestão. Lembrar que por ter a palavra alternativas, automaticamente você vai lembrar que eu necessito de duas ou mais propostas. Sempre que você perceber que há caminhos ou alternativas, significa que há necessidade do desenvolvimento de duas propostas de intervenção ou mais. No caso, especificamente, eu vou recomendar que você faça apenas duas. Não tem necessidade de três. E outro ponto muito importante, essas propostas elas vão ser desenvolvidas na sua conclusão. Você pode citá-las brevemente no seu texto, no seu desenvolvimento, mas na conclusão você vai desenvolver essas propostas. Como sempre, separei algumas informações importantes de alguns textos motivadores, não são de todos, que vão ampliar o nosso pensamento a respeito dessa temática. Primeiro texto: o que são resíduos sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, eu já tenho um documento sobre isso, os define como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. O descarte desse resíduo não significa que ele não tem mais valor, mas sim que não é mais necessário para quem o descartou. Contudo, existem grandes chances desses resíduos ainda ser útil para outras pessoas, em sua forma original ou transformado. E essa palavrinha aqui, transformado, já vai aqui dar uma luz para a palavra reciclagem. Então, resíduo sólido, uma das alternativas para essa gestão seria a reciclagem. Resíduos são diferentes de rejeitos, né? Estes últimos não têm possibilidade economicamente viável de tratamento e recuperação. Por isso deve receber uma disposição final ambientalmente adequada. Lembrar que os rejeitos eles se enquadram também nos resíduos orgânicos, certo? Então, os sólidos há a possibilidade de um reaproveitamento. Já os rejeitos, isso é inviável. Apenas um conceito. O texto 2 traz um quadro, ó, para onde vão os resíduos coletados no Brasil.
Então, de 195.452 toneladas coletadas por dia, 58% vão para os aterros sanitários, que seria o destino adequado, e 24,2% e 17,4%, ou seja, 41,6% vão para um destino inadequado, principalmente aterros controlados e lixões. Ou seja, nós percebemos que ainda há uma necessidade de uma construção, de um desenvolvimento de aterros sanitários adequado no Brasil. Às vezes, pessoal, um questionamento bem importante para se fazer é o seguinte, ó, não adianta você ter coleta seletiva na sua cidade se você não tem um destino adequado naquela cidade para esses resíduos. Então, do que adianta a minha cidade eu fazer a coleta seletiva se no final das contas vai tudo para o carro do lixo e o carro do lixo leva tudo para o lixão e lá mistura tudo? Então, o processo inicial ele acaba sendo um processo inválido. Por isso é importante eu até trabalhar com o argumento da necessidade de uma construção de mais aterros sanitários adequados nos diversos municípios do país. E aí já é uma responsabilidade tanto estatal como municipal. Esse texto traz essa informação, achei uma informação muito importante. Texto 3. Formas de tratamento e destinação dos resíduos sólidos. Quais são esses tratamentos e como que elas se configuram? Primeiro, reciclagem. Já pode ser uma excelente proposta de intervenção inicial para o seu texto. O que é a reciclagem? A reciclagem consiste, basicamente, de reintrodução dos resíduos no processo de produção. É uma prática que precisa ser difundida, especialmente pela economia da energia gasta no processo de produção e pela diminuição na utilização de matéria-prima virgem. Entretanto, para ser viabilizada, torna-se inevitável a adoção de políticas voltadas à regulamentação e os incentivos ao setor. Nós sabemos hoje que a reciclagem, até pelo seu custo, né, que é muito barato, na verdade não custo, mas existe uma desvalorização financeira de produtos recicláveis, né? Isso acaba que não atrai a todos e não atrai muitos e nem atrai setores a destinar seus produtos para reciclagem porque não tem um adequado retorno financeiro. Mas seria uma prática, seria uma política até sustentável que pode ser difundida na sociedade. Difundida não apenas na sociedade, mas nas empresas. Então, alternativas para a gestão, né, dos resíduos sólidos. As empresas elas podem contribuir nesse processo de reciclagem. Eu tenho a compostagem, constitui-se no processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal e vegetal. Este processo tem como resultado final um produto, o composto orgânico. Aqui eu já tenho uma destinação voltada a resíduos orgânicos, né? É muito praticado no meio rural. Para ser aplicado aos resíduos sólidos urbanos, necessita de um rigoroso processo de triagem e sua fração orgânica para livrá-lo de componentes tóxicos ou perigosos. Certamente seria o processo mais burocrático de lidar com resíduos sólidos. Eu tenho os aterros sanitários, que certamente acabam se tornando mais prático e barato nesse processo final do resíduo sólido, e eu tenho a incineração, que é mais voltado para a questão de resíduos hospitalares. Então esse texto 3, ele vai abrir sua mente ressaltando quais são as formas de tratamento dos resíduos sólidos. Resíduo 4. Texto 4. Brasil deixa de ganhar 14 bilhões com reciclagem de lixo. O Brasil perde 14 bilhões por ano com a falta de reciclagem adequada do lixo. Foram cerca de 12 milhões de toneladas de resíduos sólidos que, ao invés de gerarem dinheiro e emprego, acabam descartados no meio ambiente. A gente já vê que existe uma desvalorização para esse processo de reciclagem, que é um processo que poderia ser bem mais aproveitado. Esses textos motivadores, eles trazem argumentos e ideias bem consistentes que você vai colocar na sua redação. Então, a leitura dos textos motivadores, pessoal, é uma leitura bem interessante, uma leitura bem fluida e que você consegue aproveitar muito bem essas informações, beleza? E a partir daí, nós vamos trabalhar com os nossos argumentos e nossos repertórios.
Semana passada, mais uma vez, me cobraram uma coisa que eu havia esquecido, que era a tese, certo? Não esqueci hoje. Uma tese muito boa para esse tema, ó. Então vamos lá, você tem lá alternativas para a gestão de resíduos sólidos. Que tese colocar? Uma ação conjunta de Estado e sociedade é necessária para uma gestão adequada de resíduos. Olha, a sua tese, ela vai casar com a ideia de alternativas. É preciso uma, olha que palavra bonita, uma sinergia. É preciso uma parceria, é preciso uma ação conjunta entre sociedade e Estado. Essa ação conjunta, esse trabalho sinérgico, vai possibilitar que eu tenha uma gestão adequada dos resíduos sólidos. E é a partir daí que eu vou justamente casar os meus argumentos. Argumento 1. O que eu posso discutir? Implantação de ecopontos e coleta seletiva nas cidades são insuficientes, principalmente nos grandes centros, onde se há uma maior produção de lixo. Olha que interessante. Nessas grandes cidades, será que eu tenho ecopontos? O que são ecopontos? Pessoal, são aquelas lixeiras, né, que já tem a separação. Tem o orgânico, tem o plástico, tem o metal, né? Aquilo é um ecoponto, aquilo facilita a coleta seletiva. Você vai argumentar que nas grandes cidades, principalmente onde eu tenho uma aglomeração de pessoas, existe uma produção muito grande de lixo, né, e as pessoas nem sempre respeitam, às vezes por falta de infraestrutura na cidade, infraestrutura dentro do espaço urbano, elas não fazem elas não jogam o lixo, né, de forma adequada como deveria ser. E isso impossibilita também essa coleta seletiva adequada. Então esse é um problema que você trabalha que já vai casar com a possível proposta para esse tema. Olha outro argumento aqui, ó. É educação social sobre descarte adequado de resíduos, a fim de auxiliar a coleta seletiva. Lembrar que aqui você vai transformar essas questões em problemas, justamente para casar com o seu planejamento textual e, na conclusão, eu tenho uma proposta adequada para aquilo. A sociedade ela não tem uma educação de sustentabilidade no que diz respeito ao descarte dos resíduos sólidos. Muita gente é mal educada nesse ponto. Joga lixo na rua, não faz o descarte adequado. E isso acaba contribuindo para que não haja essa gestão. E é como eu falei, pessoal, é uma relação Estado e sociedade. E se você até quiser também ressaltar aqui, empresas. Estado, sociedade, empresa. Eu, particularmente, preferiria e prefiro trabalhar um argumento estatal nessa infraestrutura das cidades e um argumento social nesse comportamento dos indivíduos. Terceira possibilidade: investimentos estatais na criação de aterros sanitários no Brasil todo. Nós não temos aterros sanitários suficientes, né, para atender a uma demanda. Exemplo, aqui no Ceará, nós só temos 5 aterros sanitários, né? Aí você para pensar, para um estado que tem 186 municípios, né? Se eu não estiver enganado, são poucos aterros sanitários. Obviamente que a construção de um aterro sanitário não é uma construção do dia para a noite, mas é interessante que haja um espaço adequado para o destino desses resíduos sólidos. Então é preciso um investimento nesse ponto, né? Falando aqui no Ceará, porque tem gente que acha talvez que seja da Paraíba, né? Mas eu sou do Ceará. Até já comentei em algum outro vídeo. Sou aqui do nosso. Sou quase vizinho de vocês, né? Aqui do nosso querido Nordeste, beleza? Então fica essa ideia, fica esse planejamento textual. Trabalhe 2 argumentos e esses argumentos vão casar com as suas propostas. Repertórios. Olha que repertório muito bom. Quem nunca assistiu o Wall-E? Uma animação que fala sobre meio ambiente e saúde. Essa animação conta a história da humanidade, né? Numa ficção, a humanidade ela poluiu tanto a Terra que ficou inviável morar na Terra, porque a Terra se tornou um lixão. E isso mostra o quê? Uma falta de gestão adequada para lidar com os resíduos sólidos. E aí tem um robô
que ele vai justamente para a Terra, que ele é programado para reciclar o lixo deixado pelas pessoas. E detalhe, as pessoas moram no espaço. E por morar no espaço, elas se tornaram muito sedentárias e dependentes da tecnologia. Eu amo esse filme. É um filme que você consegue usar em qualquer temática sobre meio ambiente e até mesmo sobre sedentarismo. Se você não assistiu, recomendo. É um ótimo filme e dá para usar perfeitamente nesse tema lá na sua introdução, como alusão à ficção. Dica de livro. Há um livro chamado Cidades Saudáveis. A discussão sobre cidades saudáveis é uma discussão muito ampla, que não envolve, por exemplo, apenas questões ambientais. Ela fala sobre questões ambientais, questões da saúde social, questões da segurança e, dentre várias questões, eu tenho uma questão do resíduo sólido. Porque assim, para que uma cidade ela seja saudável, ela tem que oferecer um ambiente sustentável que possibilite um bem-estar de todos. E uma boa gestão de resíduos sólidos, ela vai casar com o conceito de cidades saudáveis. Renan, nunca li esse livro. Nem precisa. Você vai ressaltar o seguinte, ó. O livro Cidades Saudáveis, dos autores. Você pode colocar Carmen Beatriz Silveira, Tânia Maria Fernandes e Bárbara Poligrini, ou você coloca só o livro e coloca o nome do autor. Ressalta as dificuldades, as barreiras, os empecilhos que impossibilitem que impossibilitam a configuração de uma cidade saudável em diversos aspectos. Aí nesse ponto entra a questão de uma gestão adequada de resíduos sólidos, pois esses impedem a viabilidade da construção de uma cidade saudável para todos. É dentro dessa construção. Você entende o que é que o livro ressalta e você usa ele como repertório. Fator histórico. O que é que você pode fazer? Na antiguidade e na Idade Média, as pessoas descartavam os lixos na rua. Né? Tanto seus dejetos como qualquer lixo, elas jogavam na rua. Eu não tinha e até no mar, viu? As pessoas que moravam no litoral jogavam lixo no mar. Eu não tinha uma estrutura adequada de coleta de lixo. As cidades, nesse ponto, elas eram muito poluídas. Foram só no século XVIII, século XIX, que essa questão do lixo ela começou a ser pensada como um aspecto estrutural. Especificamente, você não tinha profissionais responsáveis por aquilo. Quem que coletava esses lixos? Eram os escravos. Mas né, não havia um trabalho de aproveitamento, não havia um trabalho de reutilização de resíduos sólidos. E isso se torna uma excelente alusão para a sua redação. E a partir daí, eu tenho a intervenção. O que é que nós podemos ressaltar? Né? Ações estatais, sociais e midiáticas. Estado, governos estaduais em parcerias com municipais podem investir em aterros sanitários e em projetos de reciclagem. Excelente proposta. Escola, medidas sustentáveis, né? Proporcionar uma educação sustentável às crianças e os jovens, porque aí eu educo as crianças para que a longo prazo tenha-se uma sociedade que contribui para uma sustentabilidade social em relação aos resíduos sólidos. E a mídia, aumentar o espaço de discussão sobre impactos de uma má gestão de resíduos sólidos. E com isso eu garanto que você vai ter uma excelente redação para alternativas para a gestão de resíduos sólidos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou ressaltar um convite. Dê uma olhadinha no nosso link, participe do Reda Week, que você não vai se arrepender e eu lhe garanto que é um material de qualidade e vai proporcionar que você tire uma nota acima de 900 na redação do Enem. Confere o nosso link de inscrição, confere os nossos resultados. Aguardo você na próxima semana com o desafio Redação Nota 1000. Um grande abraço, até mais e tenham todos uma boa semana.